Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a linha Hyper Gojira 2002 da Bandai, também uma linha de Candy Toy que foi lançada em 2001, contendo 5 figuras, sendo que uma delas é um relançamento. A figura que é um relançamento das coleções anteriores é o Shodai Gojira, o primeiro Gojira lá do filme original de 1954, que eu já mostrei para vocês. Só que em 2001, o ano em que essa série foi lançada, foi o ano em que estava sendo exibido no cinema Gojira Mothra King Ghidorah Daikaiju Sokogeki. Então as figuras inéditas que foram lançadas nessa linha são relacionadas a esse filme. A primeira delas é o Gojira, a versão desse filme do Gojira Mothra King Ghidorah de 2001, que é essa versão da Era Millennium do Gojira, que na verdade é o Gojira Shodai lá do filme de 1954, que volta como zumbi possuído por fantasmas vingativos. Então essa figura foi feita para reproduzir em detalhes o traje dessa versão do Gojira de 2001. E ele é um Gojira mais baixinho, porque o Gojira Shodai ele era menor do que as versões posteriores, então ele parece um pouco mais magro, em comparação às versões Millennium, e ele não tem aquele design que parece farpas, da versão anterior ali da Era Millennium, que aparece nos dois filmes anteriores. Ele é mais próximo do design lá do Gojira original, inclusive as placas dorsais, só que essa versão dele que ele é um zumbi, que ele está possuído lá pelos fantasmas, e é a versão mais desgraçada que tem do Gojira. Então ele tem essa escultura dessa cara dele aterrorizante, as mãos ali em formas de garras pontiagudas, o pé no formato do pé do Gojira Shodai, com os 4 dedos, sendo um deles um polegar. A cauda mais curta do que é os Gojira lá da Era Recê. E esse rosto aqui endemoniado. Essa figura até tem bastante detalhes de pintura, As placas dorsais são todas pintadas. Os olhos são pintados, só que são brancos, igual os olhos do filme. A ideia de que ele é um zumbi. E a boca ele tem tanto os dentes como a língua ali, o fundo da boca pintado de vermelho. Então ele reproduz toda essa pose de terrível, de ameaçadora do Gojira do filme de 2001. Essa figura ela é composta de 6 peças, o corpo todo e as pernas são uma peça só, a cabeça é outra, cada um dos antebraços é uma perna diferente, a cauda é uma peça separada e a placa central das placas dorsais é uma peça separada. Essas duas laterais são embutidas no próprio corpo. E tem detalhes da pintura também nas placas da cauda e nas placas que são aqui no pescoço, junto da peça da cabeça. Então nessa versão do Gojira de 2001, uma outra figura que foi lançada também nessa linha foi a Mothra com o design do filme Mothra de 1961, então a Mothra da Era Showa. E ela reproduz o boneco que era a Mothra lá nesse primeiro filme de 1961. Aqui embaixo tem os detalhes das mãozinhas, aqui o corpo dela com os pelos esculpidos, as asas tem toda a pintura do padrão, reproduzindo as cores da Mothra. A câmera ela não fica as cores exatamente iguais, porque aqui ao vivo é bem laranja essa parte de baixo das asas, e aqui também é um laranja que na câmera está parecendo mais amarelo, mas tem todos os padrões da pintura, tanto na parte de baixo das asas como na parte de cima, reproduzindo todo o esquema de cores lá do filme. Essa Mothra ela é feita em 3 peças, o corpo e a cabeça é toda uma peça só, e de um material mais maleável, parece emborrachado, e cada uma das asas é uma peça diferente de um plástico mais duro, mais firme. E aqui dá para ver o rosto dela. Ela tem ali a boquinha que ela em forma de garras esculpidas, os palpos, o olho dela com aqueles furinhos, e o olho azulado. E tem ali toda a escultura das antenas ali na cabeça. E o corpo dela também todo com os pelinhos esculpidos na cabeça, no abdômen. Então essa aqui é a Mothra da Era Showa, a versão original do personagem. E junto com ela vem 3 peças para montar um tipo de uma base aqui para deixar ela em pé, para poder deixar ela em pose na mesma altura dos outros personagens, por exemplo. E essa Mothra aqui, ela é baixinha, porque a Mothra é baixinha de fato, mas aqui de envergadura, ela tem uns 18 centímetros. Se eu botar aqui do lado do Gojira da Era Showa, eles são mais ou menos em escala, assim, ela aqui na envergadura é o dobro do Gojira. Que é o tamanho suficiente para carregar ele, que nem acontece nos filmes. E mais outra figura que foi lançada nessa linha foi o King Ghidorah versão da Era Showa, conforme o design feito lá para a primeira aparição dele no Sandai Kaiju Chikyu Saidai no Kessen, que é de 1964. Então esse aqui é o King Ghidorah, mas com o design original da Era Showa, com a proposta de reproduzir com detalhes como era o traje do King Ghidorah original lá nos filmes da Era Showa. O King Ghidorah da Era Recê, que eu mostrei para vocês, ele tem um rosto com uns chifres e umas cristas que parecem um dragão lá do Dragon Quest. Já esse King Ghidorah original aqui da Era Showa, o rosto dele parece muito mais de um dragão chinês, Tem esses chifres aqui que remetem aos dragões chineses,
e essa cabeça aqui peludinha. Aqui ele é esculpido para ter todos os detalhes ali das escamas, inclusive as juntas aqui, onde as pernas juntam aqui com a virilha do Sweet Hector para ele ter mobilidade. Os pescoços aqui, cada um deles tem uma posição diferente para reproduzir também a linguagem corporal do personagem. Ele é todo dourado e de pintura ele tem os olhos, né, os 6 olhos e as 3 línguas pintadas. E daí dentro da boca dá para ver as línguas ali e tem toda a dentição deles em detalhe. Ele tem aqueles pelinhos ali no pescoço, atrás da cabeça. Aqui o pescoço, aquele esculpido com padrões diferentes, né? Por fora é escama e pelo lado interno aqui, essas escamas alongadas aqui para dar mobilidade do pescoço. Eles têm essas cristas nas costas. Aqui todo o padrão de escamas. A cauda com aqueles pelinhos na ponta, né? Ele é todo dourado, escamoso. E as asas, o detalhe das asas, tem toda essa estrutura aqui da asa, com essas garras nas pontas igual no filme, mas tem essas rugas aqui na pele aqui entre as estruturas da asa, porque no filme era um tecido, né, e o tecido tinha esse efeito enrugado, não era um pano que ficava bem esticado, né, porque senão ficava reto, ele tinha um pouco de folga e o tecido marcava essas dobras, e aqui reproduz com detalhe essas dobras do tecido, né, para ficar igual como era o traje do filme. Aqui os detalhes, o pé dele com os dedinhos e as garras, as diferenças ali nos ângulos de cada um dos pescoços, né, cada um deles tem uma curvatura específica, diferenciada. Então esse aqui é o King Ghidorah original, né, lá da primeira aparição dele de 1964. E a última figura lançada nessa linha foi o Baragon, da Era Showa também, conforme ele aparece pela primeira vez lá no Frankenstein Tai Chi-Te Kaiju Baragon, de 1965. Então esse Baragon aqui, ele reproduz o traje lá do Baragon original da Era Showa de 1965. Também a ideia é reproduzir os trajes em detalhes, então a gente tem ali todas as rugas aqui das pernas, dá pra ver os 3 dedos em cada pé, essa perna aqui toda enrugada, gordinha aqui, com umas verrugas, o padrão aqui quadriculado na barriga e na base da cauda. A parte de trás da cauda todo com esses segmentos aqui, parece um casco de tatu mais ou menos. E ele tem esses olhinhos ali bem expressivos, um sorriso e o chifre ali para frente. Esse Baragon ele é feito de 7 peças, eu acho. O corpo e todo e as pernas é uma peça, a cauda é outra peça, cada um dos braços é uma peça, a cabeça é uma peça separada e cada uma dessas orelhas aqui é uma peça separada. E os detalhes da cabeça aqui, ele tem todas essas rugas aqui, umas verrugas na testa. Essas pontinhas aqui abaixo dos olhos, ali perto de onde seria a bochecha, os detalhes ali dentro da orelha, as rugas do material para imitar, né, o material do traje. De pintura ele tem o chifre, os olhos, e esses olhos dele são muito legais porque são os olhos bem expressivos, né? E os dentes ali, esse sorriso lindo dele, né? Os detalhes do nariz ali embaixo do chifre, as rugas aqui no pescoço, as cristas aqui pontiagudas parecem lâminas, né? Então ele reproduz o traje lá do filme de 1965 em detalhes. É legal também que vários, pelo menos uns 3 ou 4 kaiju que aparecem na série Ultraman são feitos a partir de modificações do traje original do Baragon. Então nas figuras de Ultraman dessa linha tem alguns kaiju que são os kaiju derivados do traje do Baragon, que a escultura deles ela usa essa mesma escultura de base, só que com uma cabeça diferente, com a cauda diferente, com alguns detalhes para adaptar, né? A escultura de base é a mesma, só que com algumas diferenças, da mesma forma que o traje era o traje do Baragon, com algumas diferenças adaptadas. Essas são as 5 figuras que foram lançadas na linha Hyper Godzilla 2002 no ano de 2001. Um ano depois, em 2002, elas foram relançadas juntas, mas com o relançamento do Godzilla de 1984, com o título de Hyper Godzilla Plus One, que é basicamente o relançamento das mesmas figuras exatamente iguais, só que cada uma delas vinha com um veículo junto, ou algum tipo de tecnologia. O Baragon vinha com um Maser Tank, a Mothra com um daqueles canhões congelantes, o King Ghidorah com uma nave do Ezek-Sedin, o Shodai Godzilla com Oxygen Destroyer, e os veículos eles eram na escala para os bonecos. Então são uns tanquezinhos, umas navezinhas assim comparado com os bonecos. Mas essa versão que vem com os veículos eu não tenho nenhuma. Bom, o vídeo hoje fica por aqui. Agradeço quem assistiu até o final. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido quem ainda não segue o canal para seguir, para receber as notificações dos próximos vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.